Olá, sou Giovana de Oliveira Monteiro, graduanda em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. Vou apresentar um trabalho que foi construído juntamente com minha amiga Bruna Gonçalves da Costa, também graduanda em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, e com a orientação do nosso professor, mestrando em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, Giovannes Lisboa da Silva Filho, e cujo tema é os impactos da chuva e suas implicações na geomorfologia do bairro da Liberdade em Garanhuns, Pernambuco. Então, o presente trabalho ele centra-se na questão dos impactos da chuva na geomorfologia em áreas de risco, que vem ocasionando problemas socioambientais no bairro da Liberdade. O relevo enquanto objeto de estudo da geomorfologia ele é o locus das interações humanas e está sujeito às mais diversas e inexoráveis alterações ambientais. Nessa perspectiva, Rossi, 2008, página 18, em um de seus trabalhos, ainda reforça salientando que isso é notório, pois é no relevo que as forças de interação mais se manifestam. Portanto, nessa perspectiva de tentar compreender as inter-relações presentes na relação entre o homem e a natureza, em contexto, o entendimento do sistema ele torna-se fundamental. Nessa ótica, Cristofoletti, em 1979, ele salienta que os sistemas que interessam ao geógrafo, eles não atuam de modo isolado, mas funcionam dentro de um ambiente e faz parte de um universo maior. E sabe-se que a questão geomorfológica ela torna-se muito significativa quando pensada através do lugar por meio da percepção da paisagem. Por isso, cabe à tona trazer a citação de Amador, 2016, quando essa autora expressa o seguinte: as questões que norteiam a contemporaneidade estão permeadas de preocupações ambientais que envolvem mais do que nunca o lugar e sua complexidade. Embora quase sempre perceba-se que o mesmo passe despercebido para a maioria das pessoas frente à frenética dinâmica que envolve diversos âmbitos social, econômico, cultural e ecológico. Portanto, nós compreendemos que essas questões que envolvem a complexidade ambiental na escala do lugar, elas passam muitas vezes desapercebidas, inclusive quando se trata de áreas de risco no ambiente urbano, rural ou até mesmo periurbano, as quais muitas vezes tendem a ficarem ainda mais vulneráveis, quando não se tem um planejamento adequado para pensar em melhorias para o lugar. No Brasil, nos últimos anos, a urbanização atingiu índices significativos. Com isso, o crescimento urbano vem se dando de maneira desorganizada, onde as pessoas estão ocupando áreas de risco e de fragilidade ambiental. O deslizamento de massa é muito frequente enquanto fenômeno natural, o qual acaba causando danos materiais e sociais, sobretudo onde se constrói casas ou instalações cada vez mais com frequência. Então, esse crescimento populacional no Brasil, juntamente com a falta de planejamento urbano, ele vem ocasionando nessa ocupação de pessoas nessas áreas de risco. Nosso objetivo é justamente o de analisar os impactos ambientais nas áreas de riscos do bairro da Liberdade, município de Garanhuns, Pernambuco, numa perspectiva geomorfológica e de sustentabilidade da paisagem sobre uma concepção sistêmica. O método adotado para desenvolver a presente pesquisa foi o sistêmico, justamente por compreender a sua eficiência em conseguir visualizar e concatenar a complexidade inerente no âmbito de estudos geomorfológicos e ambientais, integrando sempre as inter-relações entre os aspectos sociais e naturais do objeto estudado. A primeira etapa ela contou com algumas consultas bibliográficas e leituras dirigidas do tema, e foram consultados livros, coletâneas e artigos científicos. Já na segunda etapa, contou com os trabalhos de campo para a realização de registros fotográficos, tendo-se a técnica da observação como base para a identificação de problemas ambientais da área estudada. Então, logo após
a consulta de alguns clássicos da geografia que trabalham na perspectiva geomorfológica, foi de fundamental importância para a conclusão do nosso trabalho, a visita até a área estudada para obter resultados nos registros fotográficos. Então, a área objeto de estudo ela apresenta um escoamento superficial bastante elevado mediante sua declividade. O desmatamento da vegetação, juntamente com o crescimento urbano desordenado da encosta, reduziu a capacidade de infiltração de água, o que favoreceu o escoamento superficial, promovendo a erosão devido ao solo ser bastante arenoso, favorecendo a abertura de ravinas. Aqui nós temos na figura 1, desestabilização de ravinas, onde nós podemos observar e analisar os impactos causados pelas chuvas entre maio e agosto de 2017, onde desde então vem acontecendo pequenos deslizamentos de ribanceiras e algumas casas elas estão literalmente à beira do precipício. A inclinação do terreno ele contribui para aumentar a velocidade do processo de erosão, onde em períodos chuvosos é ainda maior. Então, nessa segunda figura, nós temos residências que foram construídas próximos ali às ribanceiras, em locais inapropriados. Então, em decorrência das fortes chuvas ocorridas no período entre maio e agosto do ano de 2017, essas casas elas foram diretamente afetadas. Para o acontecimento da construção dessas residências, foi necessária a retirada da vegetação, uma vez que a falta dessa vegetação ela vai influenciar diretamente no nível de fragilidade e sustentação do solo, podendo também ser responsável pela velocidade e quantidade de erosão do terreno. Então, a partir do momento que foi retirada essa cobertura vegetal para as devidas construções, a erosão do solo ela tornou-se mais veloz em decorrência das fortes chuvas, então acabou que deixando essas moradias expostas e susceptíveis a danos externos. Bom, nessa figura 3, nós temos aí a forte presença de resíduos sólidos próximo ali às residências, onde nós constatamos a presença significativa desses resíduos sólidos no local estudado, onde há ravinas que estão situadas muito próximas ali à nascente do rio Pau Amarelo. Então, essas moradias elas estão sujeitas a deslizamentos e desabamentos devido aí às fortes chuvas ocorridas no período de maio e agosto do ano de 2017. Foi analisado também que essas construções elas são casas simples e sem muita infraestrutura, o que acaba aí aumentando mais o risco de deslizamentos das mesmas. Como já enfatizado, não houve um planejamento adequado para a construção dessas residências, então nós podemos concluir que em um futuro muito próximo, essas casas elas podem vir a ser condenadas ou até mesmo serem pivôs de eventuais acidentes. Na figura ao lado, nós temos a figura 4, os resíduos sólidos no bairro da Liberdade, ainda enfatizando essa questão desses resíduos presentes no local. Temos aí uma esquematização do nível da rua, juntamente com as moradias em encostas, a nascente do Pau Amarelo e da grande presença desses resíduos no bairro, o que vai prejudicar de uma maneira extremamente negativa aos que lá residem, como também a nascente do rio Pau Amarelo e todo o seu percurso. A partir da realização do trabalho, nós podemos concluir o seguinte: essas construções em lugares irregulares apresentam riscos de deslizamento, principalmente em época que os índices de chuvas eles aumentam consideravelmente, tornando-se assim mais perigosos para quem reside nessas localidades, pois a qualquer momento o deslizamento do solo pode ocorrer no local, implicando em sérios riscos às famílias que residem nas imediações. Então, verifica-se que, por questões de mau planejamento urbano, essas zonas de riscos são habitadas. No entanto, nós devemos ressaltar a importância
que exista políticas públicas que venham intervir nessas questões problemáticas, pois muitas famílias não têm onde morar e acabam ocupando essas áreas, mesmo sabendo dos seus eventuais riscos provocados pela retirada da cobertura vegetal do solo, onde eles fazem aí algumas construções como as suas casas, né? Então, devido aí a esses desastres que ocorrem na natureza, são ainda mais nefastos devido à ação humana que por muito tempo foi agravando o meio natural. Então aqui estão as nossas referências utilizadas na realização do nosso trabalho. Então quero aqui agradecer a 14ª edição online do Fórum Ambiental, da ANAP, a oportunidade de estar mostrando um trabalho realizado em conjunto. Então aqui fica o meu muito obrigada.